O pessoal perguntava, mas é possível fazer propaganda via WhatsApp? Claro que sim, faça, né? É barato, de graça. Desde que o conteúdo seja gerado por candidato, partido, coligação, qualquer pessoa natural, desde que não contrate o impulsionamento. Então, atenção para o detalhe aqui. Eu posso fazer um apoio no meu WhatsApp, no meu Face para candidato. O que eu não posso? Eu, como eleitor comum, como pessoa natural comum, né? Não posso pagar, não posso impulsionar. O pagamento dessa mídia só vai ser feito pelo partido, coligação ou candidato, tá? Então a monetização dessa mídia não é dada ao eleitor. O eleitor, repito, olha aqui, está escrito aqui, o eleitor pode, qualquer pessoa natural pode fazer campanha por blog, por rede social, Facebook, por WhatsApp, tá? Só não vai poder pagar. Ele não vai, o eleitor, ele não pode contratar, né? Ele não pode impulsionar aquela propaganda eleitoral, somente o candidato, tá? Então, muita atenção aí, oriente os seus eleitores, oriente os seus cabos eleitorais, você que é jurídico, você que vai trabalhar na técnica, é possível fazer, vai ganhar a eleição, quem ganha a eleição é quem tem uma equipe boa de mídia digital, tá? Só que o impulsionamento não é possível ser feito pelo eleitor, apenas pelo candidato ao seu partido, tá? Agora, de forma voluntária, sem impulsionar, tu pode tranquilamente autorizar, faz aqueles memezinhos, entrega aí para tua rede social, né? E eles vão divulgando aí de forma voluntária, né, aquela propaganda, beleza? Faça isso que é possível. Agora não vai, obviamente, pagar por eles ou eles pagarem por você, tá? Tranquilo? Voltamos então para a mídia. Os endereços eletrônicos, né, das aplicações devem então estar sempre registrados na Justiça Eleitoral, é o que diz então aqui o parágrafo primeiro, né? E o segundo fala assim, ó, não é admitida a veiculação de conteúdo de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação internet com a intenção de falsear a verdade, né? Então isso aqui foi uma proteção que os congressistas fizeram, né? Para evitar aquele fake news, né? Muito falado aí pela mídia, né? Vai haver censura, blá, 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 blá. Não, então, obviamente, nós temos que proibir aquela mídia que fala que vai ser uma mídia viciosa, né? Aquele fake news que é mais para causar dano mesmo. E, enfim, tu quer falar mal do candidato? Fale, mas tu precisa dar a oportunidade do direito de resposta. É isso que entende o nosso direito, é isso que entende o TSE, né? Então é por isso que há uma previsão, obviamente, e que não se autoriza perfis falsos, né? Tanto no Facebook, em qualquer outra rede, que serve basicamente só para ou propagar inverdades ou prejudicar o candidato, tá? Muito bem, se quiser falar mal, beleza, então vamos dar direito de resposta, né? É isso que nós temos que entender. Bom, voltamos aqui. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizados pelo provedor. Então eu só posso utilizar o impulsionamento daquelas ferramentas que me são concedidas aí pela empresa que eu contratei, né? O provedor da aplicação internet que possibilita o impulsionamento pago, né, deverá contar com canal de comunicação com seus usuários, somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado e somente se após ordem judicial específica. Não tomar as providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro de um prazo assinalado, então nós não temos um prazo fixo, né, mas um prazo razoável, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral, tá? Então, assim, aqui está aquela coisa falando da censura, porque vai ficar suspenso, porque não tem um parâmetro correto. Bom, isso aqui vai ser regulamentado pelo TSE, com certeza, né? E, obviamente, cabe à empresa, Google, Face, enfim, fazer suspender aquela publicação até que se identifique o cidadão, né? E possa, então, confirmar a informação e conceder direito de resposta. E, caso notificado pela Justiça Eleitoral, e aí sim, eu posso punir essa empresa porque ela não tirou aquele conteúdo de forma
que está desobedecendo então uma norma legal e uma decisão da Justiça Eleitoral, né? É o que prevê o parágrafo 4º. Olha, vai ser o parágrafo mais utilizado aí pelos advogados querendo retirar publicações dos Facebook da vida, né, dos Instagram e tudo mais. Então, advogado, muita atenção nesse parágrafo aí, tá? Passamos o 5º, né, vai trazer aquela velha e boa multa para quem desobedece uma propaganda na internet, né? Aquela multa, percebe a seguinte, ó, a violação do disposto nesse artigo, sujeito o usuário, o responsável, né? Quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, então assim, o candidato só vai pagar a multa se e somente se ficar comprovado que ele tinha conhecimento daquela propaganda, tá? Então cuidado para orientar o pessoal que trabalha com essa ala, né, da campanha. No valor de 5 a 30 mil reais ou valor equivalente ao que foi pago para impulsionar. Então muita atenção, é muito caro isso aqui, ó. Então assim, não tem sabe aquela situação da multa da rua? Que a multa da rua assim, agora não se aplica mais, né? Se coloquei lá uma plaquinha num prédio, num poste de luz. Manda retirar, e se não retirar, aí sim se aplica a multa de 2 a 8 mil. Aqui não. Aqui identificou a propaganda irregular, identificado o usuário, multa de 5 conto. Tá? Multa de 5 mil aí pro bonitão lá, o que quer fazer política no Facebook. Entendeu? Então é de 5 a 30 mil, que quem vai pagar essa multa é o eleitor, né, o usuário que está divulgando essas informações. E aí, meu amigo, se for comprovado o envolvimento do candidato beneficiado, né? Então é uma coisa séria aí que vale a pena divulgar. Não é brincadeira, né? Fazer campanha no Facebook. Já vi vários pagarem multas aí por besteira, né? Simplesmente besteira, aquela briga de vizinho mesmo. Bom, o artigo 57C é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. Bom, é uma vedação geral e aí eu tenho aquele velho e bom salvo, né? Excetuado o impulsionamento feito de conteúdos identificado da forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente para partidos e coligações de candidatos. Então, repito mais uma vez, quero que fique bem claro aí, hoje é autorizado a propaganda paga na internet, né? Hoje é autorizado através do impulsionamento, e você viu que até mesmo aquela questão do Google é possível, né? Na questão de buscas, mas isso só vale para partidos e coligações. Então, por favor, entenda isso, tá? Uma vez por todas. E não oriente os seus eleitores, ou você mesmo que é cidadão, não faça R$3, sabe aquele anúncio de R$3 no Facebook? 3 pila, R$3, né? Ou até mesmo valores do Insta aí, que são valores irrisórios também. Aquilo ali é ilegal, deve ser feito apenas por candidato ou partido. Tá? Se tu quer fazer a divulgação dos seus candidatos, faça, mas não pode pagar. Só isso que é proibido, tá? Toma cuidado. E olha a multa, hein? De 5 a 30 mil reais. Olha só que beleza. Voltamos. A violação do disposto, né? Nesse caso, na divulgação, volta a ser aplicado na questão da multa de 5 a 30 mil reais, né? Ou até mesmo o equivalente ao gasto no impulsionamento, tá? Simplesmente temos a mesma previsão para quem faz uma publicação paga de forma irregular, tá? 5 a 30 mil. O impulsionamento que trata o artigo, né, deverá ser contratado diretamente com um provedor, né, com sede e foro no país. Então, eu sei que o Google não é daqui, eu sei que o Face não é daqui, que o Instagram não é daqui, mas, obviamente, eu preciso contratar e colocar no contrato lá a sede do Face, da empresa, que vão trabalhar com isso no país, tá? Então, cuidado, vocês aí que irão fazer esses contratos, para que façam, então, com essas empresas com sede no país. Bom, voltando, o artigo 57.1, 57L, né? A requerimento do candidato, partido, coligação, observado o rito previsto no artigo 96, que trata das
das questões que falam da propaganda eleitoral, né, impugnações, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito dos limites técnicos de cada aplicação, a suspensão do acesso a todo o conteúdo vinculado que deixar de cumprir as disposições legais, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração. Então isso vai ser regulamentado, obviamente, né? Só que nunca vai passar de 24 horas, né? Então isso nunca vai passar. Bom, essa suspensão já havia, né? E hoje nós temos uma limitação de 24 horas, ou seja, vai poder, a Justiça Eleitoral vai poder mandar suspender, e isso vai depender da gravidade daquela acusação, daquela publicação, e não vai poder passar de 24 horas. Tá? Isso é fato, está aí no 57 aí, tá? Bom, muito bem. Mais uma alteração, o TSE regulamentará, obviamente, os 57, os dois 57, né? Este e este aqui. Então, são situações em que irão sofrer, obviamente, algumas observações via resolução do TSE. Artigo 58 fala assim: a partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta do candidato partido com coligação, ainda que de forma indireta, com o conceito, imagem, enfim. Então, a partir de agora, estamos falando do direito de resposta. Muita atenção, vocês que irão trabalhar com o direito de resposta, ó, começa a partir da convenção e não do registro, tá? O direito de resposta começa mesmo sem o candidato se tornar um candidato de verdade, ou seja, com seu registro de candidatura aprovado e publicado pelo juiz eleitoral, pelo TRE, enfim, TSE, né, pela Justiça Eleitoral. O direito de resposta começa a partir da escolha do candidato na convenção. É o que diz o artigo 58, tá? Muito bem. Passamos. Diz assim, ó, enfim, o parágrafo 3º fala assim: observação ainda as seguintes, né, no caso do pedido de resposta, e aí alteração em 2009 do artigo 4º, em propaganda eleitoral na internet, né, e aí vem a novidade trazida pelo artigo 17. Franco, por que tu está colocando coisa que não mudou? Porque não adianta eu trazer para você a linha A, eu tenho que trazer para você da onde que saiu a linha A. A linha A saiu do inciso 4º, que saiu do parágrafo 3º, que saiu do artigo 58. É por isso que eu estou colocando para você, entendeu? Então, não adianta, mudou a linha A, aí coloca a linha A solta das patas ali, sem saber de onde saiu. Então, a linha A do inciso 4º, do parágrafo 3º do artigo 58, tá? E aí estamos falando do direito de resposta. O que mudou do direito de resposta? Mudou que, quando o assunto é direito de resposta na internet, diz a linha A: deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta em até 48 horas, tá? Após a decisão, né? E deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento. Olha só, se aquela mídia foi impulsionada e feriu e ele perdeu o direito de resposta, então ele deverá pagar também para publicar o direito de resposta. Joia? De conteúdo eventualmente previsto no artigo 57C. Né? E o mesmo veículo, ou seja, sempre no mesmo veículo. Tá? Na verdade, o que nós temos aqui? A inclusão do impulsionamento. Né? Já tinha essa previsão, obviamente, mas assim, se eu autorizo hoje a mídia digital paga, né? E no transcorrer dessa propaganda eleitoral na internet paga, surge um direito de resposta, eu também tenho que impulsionar aquele direito de resposta, ou seja, mais do que justo, né? A linha A simplesmente vai trazer essa novidade para nós, mais nada. Bom, então é bom que tu não faça erro, não cometa erro, né? Ofensas aí nessas publicações na internet impulsionadas. Tu vai ter que pagar também o direito de resposta. Finalizando, nós temos aqui o artigo 93A da Lei das Eleições, né? Tudo isso que eu falei até agora é só da Lei das Eleições, tá? Enfim, fala assim, ó, o TSE, no período compreendido de 1º de abril a 30 de julho, aqui está a tal da publicidade na propaganda, ó, da propaganda institucional, nós já falamos dela sobre a propaganda institucional, né, nesse bloco. E aí, assim, em 2015 ela surgiu, em 2017 ela sofreu uma alteração. Qual a alteração, Franco?
Aqui nós temos uma inclusão dos jovens e da população negra, né, da comunidade negra. Ou seja, para que serve a propaganda institucional? Ela é de responsabilidade do TSE, ela vai de 1º de abril a 30 de julho, somente nos anos eleitorais, ou seja, de 1º de abril, exatamente, 1º de abril a 30 de julho, tá? Nesse caso de 2018, né? Porque é ano eleitoral, num torno de 5 minutos por dia, né? 5 minutos por dia, contínuos ou não, requisitados, obviamente, as emissoras de rádio, a propaganda institucional, e que vai falar sobre o assunto mulher nas eleições e hoje a questão dos jovens e da população negra, tá? Antigamente, ou seja, lá em 2015, né, nós tínhamos apenas a participação feminina. Hoje nós temos incluído na propaganda institucional feita pelo TSE, de responsabilidade do TSE, a questão que envolve a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política, tá? É isso aqui que houve, é isso aqui que alterou, digamos assim, de 2015 para cá. Então, se tu vai fazer concurso aí, tu vai prestar atenção. Nós temos a propaganda institucional desde 2015 e agora ela serve tanto para incentivar a participação feminina quanto a questão dos jovens e da comunidade negra, tá? Então, 5 minutinhos por dia, do dia 1º de abril a 30 de junho, e 30 de julho, né? E nós temos aí, sobre a responsabilidade do TSE, é uma propaganda que não é eleitoral e nem partidária, uma propaganda institucional de responsabilidade, repito, do TSE, tá? Beleza? E mais para o finalzinho da campanha, nós temos também uma nova entrada do TSE, mas aí mais para falar sobre o pleito que será, o pleito que ocorrerá, né? Explicando onde tem urna, onde não tem, explicando as situações de compra de voto, né? Enfim, sempre tem essas campanhas, só que tu não observa, mas faz um esforço e esse ano tu vai observar aí, ano que vem, né? 2018, falando um pouquinho sobre a propaganda institucional, beleza? Houve uma alteração, está na tela para você, né? Bem definido, e eu quero que tu não esqueça mais essa orientação. Bom, passamos então para o artigo 99, que diz simplesmente o seguinte: as emissoras de rádio e TV terão direito de compensação fiscal. Beleza, isso é verdade, ainda permanece, né? A compensação fiscal, por isso que eu dizia assim, a propaganda do horário gratuito, de programa horário eleitoral gratuito, não é tão gratuito assim. As emissoras ganham, né, a título de compensação fiscal. E essa compensação fiscal, só para reafirmar, né, nós temos aqui a aplicação tanto nos plebiscitos quanto nas propagandas num possível referendo, tá? Enfim, aqui é o seguinte, moçada, eu só retirei a questão da propaganda partidária, que antigamente nós tínhamos a aplicação da compensação fiscal para a propaganda partidária, a propaganda eleitoral e as propagandas quando for fazer um plebiscito ou um referendo. Hoje não existe mais a propaganda partidária, então eu alterei o parágrafo 1º do 99, tá? Então, para ficar bem claro para você, propaganda eleitoral ainda existe, né, no rádio e na TV, o programa eleitoral gratuito existe, há a compensação, obviamente, para as emissoras, e a propaganda partidária, aquela que não acontece no ano eleitoral, aquela que é de responsabilidade do partido, ela não existe mais a partir de 2018, tá? Logo, não há que se falar em compensação fiscal e esse valor foi remetido, então, para formar o cômputo do montante do fundo eleitoral. Olha só que beleza. Bom, enfim, eu tenho basicamente 1 hora de conversa, um assunto mais longo, porque assim, toda e qualquer mini reforma, de fato, o assunto que mais se altera é a propaganda, né? E aqui não foi diferente. Então, em questão de 1 hora, eu tentei resumir para você
o que se alterou, o que deixou de alterar, a minha preocupação no que tange algumas propagandas, as multas então estão aí para serem aplicadas, muito cuidado com isso, tá? Obviamente que nós não falamos aqui sobre de todas as propagandas, né? Eu só falei, repito, daquilo que alterou, tá? Então, propaganda paga na internet, propaganda que não pode ser paga no rádio e na TV, então isso ainda permanece. A questão da proibição de forma geral, né, de propaganda na rua, bens públicos e privados, exceto aquela situação que envolve os bens privados, né, que é o adesivo plástico nas janelas, né, até meio metro quadrado, é isso que é possível hoje. E as tais bandeirolas, né, as bandeiras, que tu vai verificar isso durante a rua, durante a eleição, presas aí das 6 às 22 horas e deverão ser retiradas, tá? Enfim, um basicão aqui do que alterou no assunto propaganda eleitoral, tá? Alterou também a propaganda institucional, alteramos aí, extinguimos a propaganda partidária, quer dizer, assuntos importantes para serem discutidos aí no ano da eleição, beleza? Se tu tá com dúvida, e provavelmente vai estar, né? Comenta, vou colocar, tenho o maior prazer até de repente fazer um vídeo novo só sobre a tua dúvida. Entre em contato conosco, aí temos as redes sociais para isso, né? E tenho o maior prazer aí de orientar, seja para concurso, seja para a campanha em si, tá certo? O maior prazer mesmo, porque direito eleitoral deveria ser ensinado nas escolas, nível ensino médio, e não só para aqueles que irão se dedicar a essa labuta, né? Nem sequer o advogado que sai formado, e o bacharel em direito que sai formado em direito tem essa matéria na faculdade. Imagina o cidadão, tá? Então, tenho o maior prazer de disponibilizar esses vídeos para você. Compartilhe, fique à vontade. E na dúvida, manda um contato para nós aqui, tá certo? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.